Boa tarde a todos. Eu é que devo agradecer a oportunidade. Basicamente, o objetivo desta apresentação é fazer uma perspectiva relativamente à computação forense e à pegada digital. Muitas das vezes as pessoas associam a pegada digital só apenas a questões de Facebook, webs, mas a pegada digital está presente em todo o lado, em tudo o que são dispositivos eletrónicos, em tudo o que são equipamentos, máquinas fotográficas, praticamente em tudo o que liga à eletricidade e tem algum tipo de conectividade e algum tipo de interação. Tal como o colega disse, eu trabalho a nível profissional na área da segurança informática e sou detentor de uma empresa chamada DigiArt, que atua na área da segurança informática e na área da análise forense. A nossa perspectiva no ponto de vista da análise forense não é propriamente a proximidade das entidades de investigação criminal, mas propriamente uma análise forense para apoiar eventuais situações em clientes e para aferir o nível do compromisso. E se tal se justificar, articular essa intervenção com as entidades competentes. Então, basicamente, o que é a análise forense e como é que tudo começa? A análise forense não começa só no momento em que algo de mal ocorre. Este processo de forense, tal como as pessoas pensavam que só serve a análise forense depois de existir um ataque ou depois de existir um compromisso, ou, na realidade, a análise forense é algo que começa antes. Basicamente, toda a gente que tem um sistema de informação e eventualmente possa estar suscetível a um ataque ou vulnerável a um ataque deve inicialmente tratar da situação da preparação de uma eventual ocorrência de um ataque. Basicamente, isto assenta em 6 etapas que passa pela preparação, ou seja, as entidades devem definir os ativos a salvaguardar para, na eventualidade de acontecer algum tipo de catástrofe, saberem exatamente o que devem fazer. Outra questão muito importante é a identificação, onde são utilizados mecanismos para identificar o ataque. Neste caso, só se eventualmente existir uma preparação prévia é que nós vamos conseguir identificar esse mesmo ataque e a contenção só acontecerá depois desta mesma identificação. O que é que acontece nas empresas que não têm este plano prévio desenvolvido? A contenção vai acontecer tardiamente e provavelmente o processo de erradicação já chega muito tarde, ou seja, as medidas de supressão dos ataques já chegam tarde e as devidas barreiras não foram levantadas no momento ideal. Então o que é que acontece? Todos os sistemas que estão na empresa podem estar nesse momento comprometidos. Depois, o quinto passo neste processo trata-se pela existência de um processo de recuperação. Ou seja, eu sei que sou suscetível a um ataque, eu sei que vou ter, eventualmente, de um dia, proceder à recuperação dos sistemas, mas, de alguma forma, eu vou ter que conseguir saber o que fazer. Preferencialmente, quando fazemos a recuperação de um sistema depois de um ataque, devemos ter em atenção que, se possível, devemos reinstalar esse mesmo sistema. Como é óbvio, ocorrem ataques em sistemas que não são possíveis este tipo de situações, como é o caso, por exemplo, de um eBay comprometido, eles não vão reinstalar toda a plataforma e todo o mecanismo. Contrariamente, o eBay também já tem este tipo de preparações prévias. Após este tipo de ocorrências, nós devemos desenvolver o devido acompanhamento do processo, de forma a perceber se efetivamente as vulnerabilidades foram colmatadas, se todo o problema foi devidamente resolvido e devemos efetuar um estudo do que aconteceu ao sistema. E é aí que tudo começa na área do serviço em si, de análise forense e da recolha da pegada digital. Então, um incidente de segurança varia de acordo com os ativos da empresa ou os equipamentos e sistemas que ela deseja proteger. E o ataque a um sistema de informação
é um evento que normalmente afeta o normal funcionamento da empresa ou serviço e causa algum tipo de perturbações ao sistema. Então, para isso, nós devemos, de alguma forma, apostar na prevenção e garantir a continuidade do negócio das respectivas entidades. Por isso, devem existir os tais procedimentos previamente desenvolvidos antes do acontecimento deste referido ataque. Devem existir, de igual forma, documentos que descrevam quais os procedimentos a adotar mediante um ataque. Só com esse tipo de informação é que um profissional da área forense ou até um profissional da área da segurança informática poderá ter noção da abrangência do respectivo ataque ou ter noção do que poderá ter acontecido no sistema. Então, que fique bem claro que o processo de auditoria forense é o segundo passo, ou seja, é o segundo passo do processo de resposta a um incidente. Nós não podemos olhar para a segurança informática e para a auditoria forense como sendo o primeiro passo. Ou seja, quando algo acontece, já tem que existir um processo prévio, um estudo prévio de todos os sistemas de informação que existem nas entidades, de forma a que a equipa que vá proceder à análise do impacto e à análise do processo consiga efetivamente saber de que forma é que vai atuar e qual a extensão e dimensão do nosso sistema. Então, o que é que acontece? O analista forense deve avaliar todos os dados de maneira imparcial, ou seja, devemos ficar isentos de tudo o que são pressupostos sociais ou tudo o que são questões que nós admitimos de foro de etnias ou do foro social. Ou seja, nós devemos olhar para as coisas sem receber algum tipo de influência externa na avaliação desses processos de análise forense. Então, princípios de ouro, quando nós vamos proceder à recolha e proceder à análise forense de um sistema que tenha sido comprometido. Primeiro, nós devemos minimizar a perda de dados. O que é isto? Se eu tenho um sistema que foi comprometido, efetivamente, quando falamos da perda de dados, é perda de dados, como é lógico, dos dados do cliente, mas ainda mais importante, os dados que nos garantem o acesso ao estudo da ocorrência, ou seja, dados, logs, dados que nos são úteis para a análise da situação. Devemos evitar, da mesma forma, adulterar estes dados. Como é que este tipo de situações poderá acontecer? Imaginemos que eu tenho me entrega um disco para avaliação e eu, de forma descuidada, ligo esse disco no meu computador. O meu computador tem um antivírus instalado e o que vai acontecer é, de certa forma, mal eu coloco o disco no computador, o meu antivírus vai desenvolver a função para a qual foi programado e vai-me apagar, por exemplo, um cavalo de Troia que estava dentro do disco que me entregaram para avaliação. Este tipo de situações não pode acontecer. Primeiro, seria muito mau no ponto de vista de imagem para o auditor forense comprometer a origem dos dados, ou seja, comprometer o dispositivo real. De outra forma, nós estaríamos a anular uma evidência que depois, mais tarde, poderia ser reconhecida por um juiz, por exemplo, como sendo uma prova cabível de integrar no processo para o julgamento da pessoa. Basicamente, nós devemos, para além disso, registar e documentar todas as ações. Como nós sabemos, os processos judiciais, não só em Portugal, mas também em Portugal, são muitas das vezes bastante extensos e bastante demorados. Então, o que é que garante que eu hoje faça um processo de auditoria e daqui a 5 anos, quando for chamado como perito do processo para responder a um conjunto de questões que o juiz entenda, eu vou ter que ter devidamente documentado todos os processos que foram desenvolvidos por mim há 5 anos. Dificilmente eu me vou lembrar se o processo A ou o processo B tem o detalhe X ou o detalhe Y. Por isso é que nós devemos documentar toda a informação e toda a investigação que nós desenvolvemos enquanto auditores ou enquanto profissionais da área da segurança.
Como é que nós garantimos que não vamos destruir os dados de produção, ou seja, os dados reais? Nós normalmente devemos analisar os dados impertrivelmente sobre cópias de segurança, ou seja, sobre uma cópia binária do disco, que mais à frente nós vamos falar e vamos abordar como é que esse tipo de situações pode acontecer. Basicamente, devemos também reportar as informações relevantes recolhidas, ou seja, de alguma forma exportá-las, arquivá-las e documentá-las. Ao longo do processo da auditoria forense, é comum encontrarmos a contaminação de sistemas que estão a operar de forma paralela a estes ou até sistemas de terceiros. Isto é muito importante ser documentado. Porquê? Porque a origem do ataque pode ter tido origem na nossa casa, ou seja, na nossa empresa, sermos a primeira vítima da cadeia de propagação de um ataque, ou simplesmente sermos uma vítima intermédia de um processo complexo do ataque. Se o ataque começou por nós, ou se o ataque já tem origem em terceiros. E algo muito importante é que até que existem provas irrefutáveis, todos são inocentes. Contrariamente a que muitos pensam, um auditor forense não recolhe prova, recolhe evidências. A prova é apenas reconhecida pelo juiz e só aí é que ela é tido como elemento de avaliação, elemento de prova para conseguir julgar alguém que tenha cometido um crime. Então, quais são as razões que levam as empresas a não quererem investigar um incidente de segurança? Primeiro, começa pelo custo. Normalmente as empresas não detêm recursos humanos internos qualificados para responder a este tipo de incidentes. O que acontece? Tem que contratar serviços e esses serviços normalmente representam um custo significativo para a organização. Adicionalmente, neste processo, a empresa, se quer saber o que aconteceu, vai ter que disponibilizar os recursos técnicos, os sistemas e quem tem conhecimento do seu funcionamento para que seja feita uma avaliação cuidada. Ou seja, é despendido muito tempo. Ainda mais grave é quando nós temos uma empresa que não desenvolveu a primeira parte deste processo, não descreveu como é que as coisas deveriam acontecer, então o que acontece é a falta de objetividade, em que a empresa é atacada, sabe que foi atacada, mas de forma objetiva não nos sabe dizer exatamente aquilo que quer avaliar, ou seja, não sabe o que é que corre naquele servidor, qual é a abrangência dos dados, que tipo de dados é que estão lá dentro, e que impacto é que isso poderá ter não só na atividade dessa empresa, mas também na imagem dessa empresa. Então, a disponibilização dos recursos, tanto humanos quanto de equipamentos, acabam por ser sempre um dos fatores, ou muitas das vezes, um dos fatores que levam a que as pessoas não avancem com a tal investigação. Depois, por fim, vem aquela célebre questão que é mais fácil e barato reinstalar o sistema e repô-lo novamente em produção do que realizar uma investigação. Isso é, sem dúvida, uma realidade. Isto porquê? Porque o processo de recolha e de investigação é muito mais rápido e recorre a técnicos especializados e equipamentos específicos para o fazer, que por si só tornam um processo muito mais caro. Mas, felizmente, para o nosso setor de atividade e para o mundo, existem algumas empresas que olham para a área da segurança informática e para a área forense de uma forma mais séria e de uma forma mais cuidada. Então, por que é que elas gostam e fazem questão de identificar e investigar um ataque? Basicamente, identificar um ataque é basicamente ter em consideração que um sistema tem alguma queda de performance e, efetivamente, nós damos um início de avaliação do que é que poderá ter acontecido e, efetivamente, nós sabemos que o sistema está comprometido. E aí sim vamos iniciar o processo de análise. Este padrão, em alguns cenários, em algumas empresas, é extremamente importante. Por exemplo, a Microsoft, para conseguir descobrir o que acontece
numa área data center que possa ter sido comprometida, se ela não avaliar o processo em si, não vai conseguir identificar os padrões que associam aquele respectivo ataque àquela técnica de ataque e àquele nível de comprometimento. Então, o que acontece? Se eles não desenvolverem esta investigação, não vão saber qual é o padrão que lhes permita identificar esse tipo de ataques, não só nos sistemas internos, mas também nos sistemas externos. Outra coisa mesmo importante neste tipo de infraestruturas e de organizações. Determinar a extensão da infecção é algo extremamente importante. Eu sei que fui comprometido, mas quero saber a que nível é que os atacantes chegaram. Eles podem ter chegado simplesmente a um nível básico, em que chegaram ao meu site, acederam e copiaram o conteúdo do site. Ok, muito bem. Aquilo é um site e o conteúdo que lá está do site, por si só, o site da organização, só tem informação que até por acaso até aparece de forma pública. Em contrapartida, se eles acederem a uma plataforma ERP que é publicada, por exemplo, num browser, aí sim, aí pode ser mais complicado. Eu posso ter um compromisso em que todos os dados dos meus clientes, volume de faturação e as compras, serem do conhecimento de um externo e, efetivamente, isso ter um impacto bastante prejudicial para a organização. Também importante é o processo de reconstrução do evento. Só conseguimos recriar e reconstruir um evento de ataque quando nós conseguirmos fazer de forma cuidada e detalhada um processo de auditoria forense ao sistema. O que é que nós temos em mãos? A informação é uma das maiores armas. E esta questão aplica-se tanto à empresa que detém a informação, porque é uma arma de guerra dele no mercado de trabalho. Os dados são a arma que eles têm para se manter competitiva no mercado. Na mão de terceiros, é a arma que serve no sentido oposto, que pode descredibilizar essa mesma informação, essa mesma empresa, e também garantir que outras empresas possam ter as mesmas armas que nos dariam a nossa diferença, nosso fator de distinção e de competitividade. Então, por isto, nós devemos conhecer primeiro a nossa informação, conhecer o modo de operação dos atacantes e as técnicas que são utilizadas por estes atacantes. Normalmente eles recorrem a técnicas de engenharia social e são difíceis de combater, porque facilmente nós conseguimos extrair informação com uma chamada telefónica. Por exemplo, eu posso ligar para uma empresa e perguntar: olha, o Vítor está na empresa, e o meu funcionário, de forma advertida, pode dizer assim: ele não está na empresa, mas posso ligar na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira, e ele diz: olha, ele nunca trabalha às segundas-feiras de manhã. Isto é informação extremamente importante para um atacante. Isto é, se um atacante sabe que eu nunca trabalho às segundas-feiras de manhã, e se ele de alguma forma comprometeu o meu computador para, quando eu chegar à infraestrutura da empresa, executar um conjunto de ferramentas para se expandir de forma lateral nos equipamentos da rede interna, ele vai saber que não vai executar essa ferramenta na segunda-feira de manhã, porque eu não estou, e não vai correr o risco de, por acaso, o meu antivírus ou as minhas ferramentas de alarmística de identificarem um comportamento anormal na minha infraestrutura e alertar-me e nós de iniciarmos um processo de avaliação desse sistema. Então, o modo de ação de um atacante, normalmente, quando obtém um nível de satisfação ou um nível de garantia de acesso a um sistema, eles acabam por criar padrões. A maioria dos ataques seguem um padrão, em que, até que esse padrão seja reconhecido pelo mercado, esse padrão vai se repetir de forma interativa, uma vez que traz proveitos e é eficiente e consegue atingir o fim de quem está lá do lado do mal, vão executar de forma repetitiva esses padrões. É esses padrões de comportamentos que nós vamos extrair dos nossos sistemas de informação. Depois, o modo de atacante. Os atacantes normalmente identificam rapidamente os alvos, recolhem a informação existente nesses alvos, identificam as vulnerabilidades
de certa forma, comprometem os sistemas e depois assumem o controlo desses mesmos sistemas. Muitas das vezes instalam ferramentas de rootkit que lhes permitem o acesso mais tarde ao equipamento e, de alguma forma, tentam camuflar e remover os rastros que vão deixando com a sua presença dentro dos sistemas. É conhecimento de muitas empresas que tiveram alojados dentro das suas infraestruturas equipas mal intencionadas, ou seja, atacantes, hackers, e esses hackers mantiveram os sistemas operacionais e fizeram a manutenção desses sistemas de forma a que lhes fosse possível continuar a manter o acesso a essas mesmas ferramentas. Então, como é que nós vamos identificar um ataque? Basicamente, as ferramentas devem identificar padrões, devem monitorizar a nossa rede e, basicamente, sobre a detecção de assinaturas de ataque, ou seja, padrões de ataque, notificar os responsáveis pelo sistema. Basicamente, de seguida deve ser feita a utilização das tais ferramentas de auditoria que nos permitam extrair isto e recolher e reconstruir todo o processo. O conhecimento do sistema em que estamos a trabalhar ou que devemos proteger é de extrema importância. Ou seja, eu só vou conseguir desenvolver um processo de auditoria forense sobre um sistema se efetivamente eu conseguir e conhecer esse sistema. Nada me impede de fazer uma auditoria forense sobre um sistema que eu não conheço. Mas neste caso nós estaríamos a correr atrás de prejuízo, como eu costumo dizer. Porquê? Porque nós estamos a fazer uma avaliação sobre um sistema que desconhecemos e não sabemos qual é a dimensão dele. Por si só nem sequer somos capazes de saber qual é o nível de compromisso que aquele sistema pode ter atingido. Outra questão bastante pertinente. Nós temos vários tipos de sistemas comprometidos. Os sistemas desligados são sistemas que já estiveram comprometidos e foram desligados por algum motivo. E basicamente esses são os melhores sistemas para nós enquanto auditores forenses, ou seja, são aqueles que impõem um nível técnico mais baixo para a análise do estado daquele sistema. Porquê? Já não existe atividade em disco, ou seja, o que tinha a ser perdido e o que foi escrito já foi escrito, o que foi apagado já foi apagado e estando a máquina desligada, também pior que está, também já não fica, ok? Então, o que nós sabemos é que todas as evidências voláteis, todas as evidências que estão dentro das áreas voláteis do sistema, como, por exemplo, a memória RAM, já foram perdidas. Ou seja, já não temos forma de ir buscar evidências importantes que estão na memória. Algo que possa mesmo ser extremamente valioso e que estava em memória. Isso tem uma vantagem. Se está ligado, não temos atividade do invasor, não temos que conter o ataque porque ele por si só já está contido no momento em que foi desligado o sistema e possivelmente temos uma certeza que algumas evidências foram de certa forma modificadas. Onde é que uma situação do sistema desligado é grave? Imaginemos um cenário. Nós fomos comprometidos num servidor, esse servidor correu um ransomware e a pessoa assustou-se com aquela situação e tirou o cabo power à máquina. Ao fazer isso, ela não só garantiu que o invasor não cifrou todos os dados ou que cifrou só parte dos dados que estavam no sistema, mas também garantiu outra coisa. Algo que seria extremamente importante para recuperar os dados que lá estavam sem fazer o pagamento do respectivo resgate seria eu conseguir aceder à área de memória onde seguramente estará lá a minha chave para conseguir rever os meus ficheiros. Ou seja, no processo de cifra, a chave de cifra vai estar algures na memória RAM do computador. Ou seja, se for um processo de ransomware, destruir o conteúdo da memória RAM garante que nós não vamos conseguir recuperar a informação e vamos ter que pagar o resgate em causa. E aqui é aquele equilíbrio, desligar ou não desligar. Se nós tivermos um plano de como fazer
e tivermos seguro que temos cópias de segurança, nós podemos manter a máquina ligada. Se não sabemos como é que está a infraestrutura, é melhor tirar o cabo, pelo menos pode ser que saiba, que salve qualquer coisinha. Então, o que nós sabemos é que informações voláteis presentes na memória do computador e no ecrã já foram perdidas. Às vezes também informações que estão no ecrã que nos podem ajudar na resolução do problema. Quando temos um sistema comprometido, mas que está ligado, este apresenta alguns desafios. Acaba por ser mais desafiante. Não, contrariamente ao que alguns pensam, não é uma questão de CSI ou uma questão de questões sexys de análise de sistemas, como se vê e que aparecem na televisão, que é tudo muito bonito. Na realidade, a análise forense é um processo, às vezes, que chega a ser chato e repetitivo, mas garantindo algum nível de charme à avaliação de um sistema comprometido que esteja ligado, efetivamente apresenta algum desafio extra para um auditor forense. Isto porquê? Porque existe atividade em disco. O sistema a qualquer momento pode destruir provas que lá, evidências que lá possam estar. Existe atividade de rede, não só a atividade normal, mas também a atividade que os atacantes estão a desenvolver. Existem evidências voláteis que estão na nossa memória RAM, ok? E no nosso disco, partindo do princípio que podemos destruí-las a qualquer momento, existe a possibilidade de atividade do invasor, ou seja, a pessoa que está a atacar o sistema pode ainda estar dentro do sistema. Então, por isto, nós temos de ter em atenção uma coisa muito importante. O sistema é crítico e tem de estar online. Isto é um dos nós do eBay. Como é lógico, nós não vamos retirar o eBay do ar. O que nós vamos ter é ter um plano de contingência que nos permita de impor algumas regras e que nos permita conter o ataque. Ok? E depois devemos ter a certeza que não vamos modificar as evidências que lá estão. Então, como é que esse tipo de situações acontecem? Primeiro temos de verificar se o sistema está ou não comprometido. Ok? Se o equipamento foi comprometido, temos que fazer duas coisas. Escolher primeiro power off, shutdown. Como é que nós vamos desligar a máquina? E que informações é que nós vamos recolher e com que ordem? Então, muito bem. Se eu tiver uma situação em que a máquina está a correr um ransomware, eu sei que não tenho cópias de segurança, o que eu vou fazer é tirar de imediato o cabo power da máquina, porque garanto que os ficheiros que estão cifrados foram cifrados, que ainda não estão cifrados, muito bem, vou ter aqueles pelo menos, não espero que todos. No entanto, eu sei que a máquina tem backups e eu não sei se porventura o meu sistema já comprometeu outros sistemas de outras entidades para o qual eu não sei se eles têm backup. Então, com isto, o que é que eu posso fazer? Muito bem, eu vou manter a minha máquina ligada, até posso deixar correr o processo de cifra até ao fim. Sei que tenho cópias de segurança do sistema, mas vou garantir que vamos recolher as evidências voláteis, as evidências que estão presentes na memória RAM. Então, para isto, nós temos que saber exatamente o que estamos a fazer, ou seja, nós temos que ter tudo devidamente planeado, a reação tem que ser precisa e rápida, tem que estar tudo preparado. Então, o que é que significa? Se eu sei que tenho máquinas Linux, tenho máquinas Windows e tenho sistemas operativos Apple, eu vou ter que ter as ferramentas certas em mãos, numa pen, preparadas a entrar em ação para recolher estes elementos. Eu sei que tenho de ter aquilo pronto, não me adianta na hora estar à procura de qual a ferramenta vai ocorrer, como é que eu vou fazer isto, como é que eu vou fazer aquilo. Estamos a perder tempo, ou seja, nós devemos ter já tudo preparado, a checklist com as ações a tomar, como é que vamos fazer, temos de ter um dispositivo limpo para recolher a captura dos dumps de memória, para evitar que eu tenha um dump de memória de outro sistema que avaliei e depois faço outro dump e depois vamos avaliar e nem sei qual dos dois é. Estamos a falar de 32 GB, imaginemos num servidor 32 ou mais GB de memória RAM que vamos procurar no meio daquela estrutura binária na análise de uma password e quantidade de combinações possíveis é brutal num bloco de dados de 32 GB. Ou seja, se nós tivermos dois blocos de dados e depois não soubermos dizer se este é de 2 ou se foi de outro dia, podemos ter de correr esse processo em dois equipamentos e dois sistemas que não estavam propriamente na nossa vontade e perder tempo que muitas das vezes pode ser
fator de que anule sequer a possibilidade de fazer seja o que for. Então, basicamente, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos ter, por exemplo, aqui uma questão que é como é que nós vamos recolher as evidências? Como eu disse, vamos começar do mais volátil para o mesmo volátil. Vamos partir de um pressuposto em que este é um caso em que foi o caso CSI, em que a polícia entra, patada na porta, entra a porta dentro, o atacante, por acaso, tem as consolas abertas, não fez rigorosamente mais nada e o computador ficou impávido e sereno no sítio. Então o que é que nós vamos ter que fazer? Primeiro, temos que ter uma informação que garanta que aquilo aconteceu naquele determinado sítio. Com isto nós devemos fazer uma foto da sala e do ambiente em que a máquina está instalada. Depois, mais tarde, para não acontecer alguém dizer este computador não estava na minha casa, ele não é meu. Então vocês, como é que garantem que trouxeram o meu computador? Eu não conheço este dispositivo. Então nós devemos ter o cuidado, por exemplo, de tirar essa foto de forma a que seja possível identificar a presença daquele equipamento que foi auditado dentro do espaço que corresponde à casa do atacante. Mais importante do que isto é, de seguida, fazer uma cópia binária ou de forma paralela, fazer a cópia binária do conteúdo da memória RAM. Com isto nós garantimos que todos os processos e tudo o que está na memória RAM está salvaguardado para uma análise prévia. Devemos recolher a informação de processos em execução, registros e situações do género, informações de tráfego de rede e depois podemos levar o computador felizes e contentes da vida para o nosso laboratório e fazemos a tal cópia binária do disco rígido. Aproveitamos, podemos levar tudo o que sejam dispositivos removíveis, fitas, papéis, prints, tudo connosco para uma análise cuidada e no devido tempo. Aqui é importante salvaguardar aqui uma questão que é a cópia da memória RAM nem sempre é possível. Seria muito bom que eu conseguisse sempre fazer cópia da memória RAM, mas se eu não tiver permissões de administrador, por exemplo, em Windows, posso ter dificuldades em fazer uma cópia da tal memória RAM. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, isto voltando mais para a componente técnica e prática, que foi o que muitos de vocês vos trouxe aqui. Então, como é que isto se pode fazer? Como é que eu posso fazer a análise forense de um sistema de forma íntegra e não comprometendo as evidências que depois podem ter de ser tratadas por entidades terceiras, como, por exemplo, a Polícia Judiciária? Basicamente, nós, depois de pegarmos nesta tal máquina que nós levamos para o nosso escritório, o que nós fazemos é pegamos numa ferramenta chamada FTK Imager, que é a referência a nível mundial na cópia binária e reconhecida para este fim, para a recolha de imagens forenses de dispositivos de armazenamento. Basicamente, esta ferramenta pega no nosso disco rígido, associado a um hardware que garanta que o nosso computador não consegue escrever no dispositivo e faz uma cópia binária bit a bit daquele disco para uma imagem que devemos armazenar em qualquer sítio seguro e devidamente documentado. Outra questão bastante importante. Então, como é que nós vamos fazer a cópia da nossa memória RAM? Por exemplo, podemos utilizar uma ferramenta chamada Volatility. Basicamente, isto funciona muito bem, por exemplo, em sistemas Linux. Toda a gente fala muito dos sistemas de análise forense em sistemas Windows, sendo que existem outras questões que são bastante importantes, que é a análise de uma dump de memória, por exemplo, em sistemas Linux. O Volatility é um utilitário bastante interessante para recolher esta dita informação da memória. Isto faz um dump de memória e mais tarde podemos analisar o conteúdo dessa memória. Então, como é que nós vamos fazer, por exemplo, no Windows? O que acontece no Windows é que muitas das vezes o utilizador não tem permissões de administrador. E as versões do Windows 10, por exemplo, são versões já com atualização e, como é lógico, a cópia na íntegra da memória RAM é um processo extremamente invasivo e o sistema operativo não deixa. Mas nós podemos ser criativos. Nós sabemos que o Windows, quando hiberna,
vais uma cópia na totalidade para um ficheiro específico do conteúdo da memória RAM e dos processos. E é isso que lhe garante que quando a máquina liga, vamos conseguir recuperar essa informação. Então o que é que nós sabemos? Se tivermos sorte, e eu costumo dizer, e Deus for nosso amigo, nós vamos hibernar a máquina não vai ter BitLocker ativo, senão nunca mais vamos conseguir aceder ao ficheiro de hibernação, e vamos colocar esse disco num dispositivo externo, fazemos uma cópia binária, pegamos depois na informação que diz respeito à informação de memória e podemos fazer esta análise. Se isto acontecer num hacker, o hacker é mesmo muito mau, está mesmo a brincar com a vida dele, na realidade. Se for alguém que sabe o que está a fazer, nós não vamos conseguir fazer dentro da memória RAM. Mas podemos sempre nem aceder ao disco depois de desligar o computador, porque provavelmente ele terá BitLocker ou qualquer ferramenta de cifra ativa dentro do computador. De qualquer forma, podemos sempre tentar a nossa sorte e que isso possa ser possível. Então, depois temos outra ferramenta que é o HXD, que é uma ferramenta que eu uso muito frequentemente para análise de ficheiros numa perspectiva binária, decimal, ou como a gente queira fazer a avaliação destes mesmos sistemas. Então, para que é que serve isto? A estrutura, por exemplo, dos ficheiros PDF, dos ficheiros JPEG e todo o tipo de ficheiros tem uma estrutura binária conhecida, ou seja, há uma estrutura que representa a lógica. Só que nós sabemos que é possível incluir ficheiros dentro de ficheiros, ou seja, é possível esconder informação dentro dos sistemas, dentro de ficheiros de sistema ou imagens, colocar PDFs, imagens dentro de PDFs, ou seja, recorrer à técnica de content file, que é pegar num ficheiro e incluir. Um exemplo disso é se vocês pegarem num ficheiro Word com DocX ou PowerPoint, se carregarem com o 7-zip, com o botão direito do rato, fazem extrair. Na realidade, a Microsoft faz isso, por exemplo, nas ferramentas Office, em que é um content file e nós temos ali os vários cheirinhos dentro daquilo. Quando estamos a falar de pessoas experientes que querem esconder informação, esses content files são mais elaborados e obrigam a uma análise binária desses mesmos ficheiros. Outra questão muito importante na nossa pegada digital é o conteúdo das imagens, dos conteúdos da nossa máquina fotográfica, dos nossos telemóveis. A quantidade de informação que nós colocamos numa simples fotografia chega a ser assustadora. Então, por isso, nós podemos usar, por exemplo, um EXIF Tool para pegar numa fotografia e, de alguma forma, conseguirmos extrair este conteúdo da fotografia, data, hora, local, coordenada GPS, dispositivo que o tirou, número de série, e aí associar, por exemplo, uma fotografia a um dispositivo móvel. Depois, esta ferramenta é muito utilizada pela polícia no Brasil, que é o iPad, que basicamente o que faz é aquela análise chata que nós estávamos a falar naquelas ferramentas que avaliámos, eu vos mostrei anteriormente. Esta análise é feita de forma granular e de forma mais cuidada e de forma mais user-friendly dentro de um sistema mais para o utilizador comum. Isto porque muitas das vezes os inspectores forenses não são pessoas com conhecimentos da área informática e vocês vão achar isso é verdade. Porquê? Em Portugal, por exemplo, para serem acreditados como inspectores da área forense, essas pessoas têm que conhecer a lei. E é bastante comum um advogado conseguir passar nos exames de direito, porque tem que saber direito para fazer análise forense, e um técnico de informática extremamente competente andar lá 100 anos para conseguir fazer e passar esses exames. Por isso é mais rápido um advogado chegar a analista forense do que propriamente um informático chegar. Acaba por ser um bocado estranho, mas é algo que é possível e é que é perfeitamente habitual acontecer. Por fim, nós temos esta ferramenta que é o Autopsy,
que, no meu entender, é o Rolls-Royce dos Rolls-Royce na análise forense. Isto é a ferramenta gratuita mais completa que eu conheço. Caso exista alguém que trabalhe na área e tenha outras, agradeço também que as divulguem. Esta, na ponto de vista gratuita, é das mais desenvolvidas e das mais interessantes que nós temos no mercado. Basicamente, nós pegamos nas nossas imagens forense, colocamos dentro deste motor, este motor faz a indexação, aplica um conjunto de conhecimento que nos faz a análise, por exemplo, de ficheiros que possam ter content files, ficheiros que possam, por exemplo, pertencer a histórico de browsers, recuperação de histórico de browsers, recuperação de passwords. Nós temos reconhecimento de cartões de crédito, identificação de fotografias, inclusive existem alguns plugins para detectar determinados conteúdos em fotografias, que acaba por ser uma situação bastante interessante. Depois, o que é que acontece? Em conclusão, a informação é uma arma contra os invasores e devemos ter em atenção a este tipo de situações. Não devemos comprometer as evidências, devemos ter sempre esse cuidado e, por fim, devemos ter cuidado da forma como armazenamos a nossa cadeia de custódia com todo o processo, de forma a que o processo de recolha da análise forense seja repetível por um terceiro, de forma a validar o trabalho que nós fizemos e que seja possível voltar a fazer o mesmo processo com as mesmas ferramentas e a obter os mesmos resultados.